Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro webinar, que serão dois webinars, onde nós iremos conversar com vocês sobre os cuidados com o coração em todas as fases da nossa vida. É importante a gente só fazer dentro de um contexto, colocando que as pessoas se preocupam muito com o coração quando chega nos 60, nos 50, nos 70 anos de idade, não, porque o coração, porque está. Mas elas se esquecem que existem outros momentos na nossa vida nos quais nós também temos que nos preocupar com o coração. E são desde os momentos mais tenros, lá na infância, na puberdade, até os momentos mais avançados, como os nonagenários, os octogenários, e não, por que não dizer dos centenários que estão chegando cada vez mais no nosso meio. Então, são várias fases, o adulto mais jovem, o adulto já numa idade mais avançada, quer dizer, nós precisamos entender como é que cuidar do nosso coração em cada um desses momentos, né? Cada um desses momentos traz para nós coisas diferentes, situações diferentes, por exemplo, reposição hormonal, o uso de outros medicamentos, crianças que tomam remédio para crescer, adultos que tomam remédio para emagrecer, quer dizer, tudo isso faz parte dessas fases da nossa vida. E é justamente isso que esses dois webinars trazidos para nós vão proporcionar essa discussão. E hoje, para fazer essa discussão, eu conto com a presença da professora Carla Lantieri, que é professora lá da Faculdade de Medicina do ABC, e do professor Daniel Branco de Araújo, que é professor do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, e ambos trabalham, a doutora Carla trabalha bastante com o adolescente, com a parte de pediatria, vocês vão ter oportunidade de perceber isso, e o doutor Daniel Branco trabalha bastante com a parte de prevenção e cuidados com os pacientes mais adultos. Então, nós vamos fazer isso. Cada um deles fará uma breve apresentação, depois a gente estará aberto aí para maiores discussões e responder as perguntas que forem necessárias, ok? Espero que todos tenhamos um bom webinar e vamos começar com a doutora Carla. Carla, seja muito bem-vinda. Você consegue compartilhar seus slides ou quer que eu faça isso? Você precisa ligar seu microfone, Carla. Posso compartilhar também, se você quiser. Por gentileza, pode compartilhar, Miguel. Eu quero agradecer de antemão a esse honroso convite, acho extremamente importante a gente ter essa oportunidade de falarmos um pouco sobre algo que muitas vezes, como falou muito bem o colega Miguel, nós deixamos postergar a importância de se entender que a saúde do coração, ela inicia-se ainda intraútero e a prevenção das doenças cardiovasculares acontecem exatamente ainda na primeira infância. Então, como cuidar do coração em cada fase da vida, e a gente vai estar falando aqui do adolescente e da criança. Próximo, por gentileza. Eu não tenho conflito de interesses para esta apresentação. E eu gostaria de falar com vocês sobre este novo termo que nós estamos utilizando já há alguns anos, que engloba mudanças climáticas associada à desnutrição mundial e associada à obesidade mundial. Esse termo é considerado hoje extremamente importante pela Organização Mundial da Saúde, por todos os órgãos que têm olhares direcionados para as nossas crianças e os nossos adolescentes, por se tornar um tema muito comum, de extrema gravidade e ser um grande problema de saúde pública mundial. Próximo. Quando nós falamos em sindemia, nós temos que trazer para as projeções de prevalência, por exemplo, de um dos itens abordados dentro dessa sindemia, a obesidade. Vejam vocês que nesse slide nós temos do lado direito do slide uma expectativa de um crescimento da obesidade até o ano de 2023, na ordem de 22,8
75% em crianças entre 5 e 9 anos e de 15,71% de adolescentes de 10 a 19 anos. Então, é muito alto a possibilidade de nós não conseguirmos frear a obesidade nesta população jovem se medidas educativas de forma intersetorial e interprofissional e com um aspecto longitudinal, de acompanhamento longitudinal, não forem feitas imediatamente. Próximo, quando nós estamos falando em relação ao que trabalhar dentro da obesidade, nós temos um link, pode passar o próximo, Miguel? Nós temos aqui algo que é extremamente importante, é o entendimento da obesidade como um fator de risco para a aterosclerose. Estamos falando de um mundo que já convive com 340 milhões de adolescentes obesos. Então, a obesidade é, sem dúvida alguma, uma epidemia do século XXI. E, portanto, para o entendimento da obesidade, nós também temos que nos debruçar ao maior risco que a obesidade pode trazer a esta população em relação a diabetes, pressão alta, estresse, depressão, doenças ortopédicas e níveis elevados de colesterol e triglicérides, ou seja, a formação de todos os fatores modificáveis que levam ao aparecimento precoce da doença conhecida como aterosclerose. No próximo slide, nós podemos observar que já no ano de 1991, de forma muito elegante, professor Dashaus e Brault trouxeram para nós o contínuo cardiovascular, onde eles citavam como riscos para a doença cardiovascular, a dislipidemia, a hipertensão, diabetes, obesidade, cigarro. E agora, associado também a esse contínuo, nós temos os cigarros eletrônicos e nós temos, obviamente, a qualidade do sono, quando a qualidade do sono está ruim. Então, vejam que, apesar de toda a evolução que a ciência médica, especialmente a medicina cardiovascular, está tendo ao longo dos anos, os fatores de risco, eles continuam em crescente acontecimento nas populações infanto-juvenis. E para isso levando à formação da aterosclerose, a isquemia miocárdica, a aterotrombose, ao próprio infarto agudo do miocárdio, já que os eventos maiores, as alterações que podem culminar com morte súbita, com arritmia cardíaca, enfim, levando a um contínuo de doença cardiovascular. E frente a isso, um único item eu citei aos senhores sobre a obesidade, mas poderíamos citar sobre a hipertensão arterial, sobre diabetes, sobre dislipidemia. O que fazer frente a todo esse contexto? Criamos, no próximo slide fica bastante claro, a importância de nós frearmos essa disfunção endotelial que vai levar aos eventos maiores. É sabido que a doença cardiovascular, ela tem como característica ser uma doença muitas vezes silenciosa. Então, esperar o primeiro evento cardiovascular, que pode acontecer na segunda década, terceira década ou até quinta década da vida do indivíduo, é postergar um tratamento que nós podemos fazer e prevenir esses eventos maiores. E para isso, ainda dentro desse slide, pode clicar outra vez, Miguel, nós temos aqui a intenção de levar a formação de uma cultura de saúde para a população jovem. No próximo slide,
nós conseguimos fazer isso pensando na possibilidade de introduzirmos ainda num momento muito precoce da educação da criança, ou seja, nós estamos falando de uma primeira infância e levando para a adolescência a informação quanto à importância de se fazer a promoção da saúde e a prevenção desses fatores de risco. Então, já no próximo slide, nós começamos a numerar algumas iniciativas exitosas que têm acontecido, e aqui nós tivemos uma publicação trazida pelo professor Valentim Fuster, que há décadas se debruça sobre o estudo da educação e da prevenção das doenças cardiovasculares, onde intervenções escolares através da educação, da ciência e da saúde, tem trazido um número cumulativo de políticas governamentais referentes à saúde pública que podem contribuir para que a gente possa reduzir esse enorme fardo das doenças cardiovasculares. Uma vez que hoje, apesar de toda a evolução da tecnologia e da ciência cardiovascular, nós temos um dado alarmante trazido pela Federação Mundial do Coração, que desde 2011 até 2021, nós não tivemos nenhum impacto na diminuição da mortalidade, apesar de todas as terapêuticas avançadas que a cardiologia tem recebido. Então, frente a isso, nós também temos alguns dados nossos, brasileiros, que estão nesse próximo slide, mostrando as estratégias nacionais de educação e saúde. E aqui eu cito o programa Projeta, onde ele trabalha de forma continuada no primeiro contato, na responsabilização, na organização, na transformação, na educação e na oportunidade de se trabalhar na prevenção e atenção aqui especificamente à obesidade. E vejam vocês que em 2021, logo após o período da pandemia, que esse dado a pesquisa foi feita em 2019 e foi publicada em 2021, então a gente está falando de dados anterior à pandemia, nós tivemos neste Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar vários dados que corroboram com a importância de nós trazermos para a discussão e para a ponta de discussão entre profissionais da área de saúde a intenção de se prevenir escolares de 13 a 17 anos frente a vários itens, e um deles citado aqui é quando os escolares têm um grupo de apoio, que eles chamam de comitê, eles passam a ter melhor prevenção na briga entre escolas, melhor prevenção na prática de bullying e, num item muito importante, uma melhor prevenção, inclusive, na alimentação saudável e na prevenção da obesidade. Então, não existe nenhuma possibilidade de nós conseguirmos atingir a redução das doenças cardiovasculares se nós não estivermos focados com saúde e educação, na construção da saúde através da educação. Próximo. E para isso, no próximo slide, nós precisamos de entender o que as sociedades têm nos alertado. Aqui eu trago um item que foi o posicionamento sobre o tratamento nutricional através da ABES em 2022, onde eles falam dos determinantes intrínsecos, que é o consumo energético adequado, mas dos determinantes extrínsecos moldados pelo ambiente. Então, quando nós vamos falar de um padrão alimentar, desde a escolha do alimento até a forma com que esse alimento chega à mesa, sendo minimamente processado, ultraprocessado, in natura, tudo isso vai fazer importância nessa rede de construção do comportamento alimentar saudável, onde para o adulto, e o colega Daniel vai falar posteriormente, a mudança de estilo de vida, mas quando nós estamos falando em crianças e adolescentes, nós estamos falando na construção de um estilo de vida saudável. E isso nos traz
a importância do reconhecimento que já a Sociedade de Especialista, o ACC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o American Heart, tem trazido que, apesar das doenças cardiovasculares serem a número 1 em mortalidade no mundo, onde nós perdemos 18 milhões de indivíduos por ano pelas doenças cardiovasculares, e no nosso país nós perdemos 400 mil vidas, nós sabemos que 80% das doenças cardiovasculares, com estilo de vida saudável ao longo da vida, o indivíduo pode ter a prevenção destas doenças cardiovasculares. E, para tanto, quando nós falamos sobre isso, nós não podemos deixar de citar, no próximo slide, o que nós estamos construindo enquanto sociedade de especialistas, universidade e a sociedade como um todo, associando aqui a escola, a universidade, os estádios governamentais, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, e a própria Sociedade de Cardiologia. Nós construímos um programa que teve seu início como Projeto Coração de Estudante, do qual o meu mentor, professor Antônio Carlos Chagas, esteve sempre à frente e que hoje está alicerçado dentro da Faculdade de Medicina do ABC, na disciplina de cardiologia, em associação em unidade conjunta com a ebiatria, e nós construímos desde uma lei municipal em 2008, onde o programa foi lançado no município de São Caetano do Sul, para que a gente pudesse fazer essa grande corrente de saúde e educação, falando especificamente de um programa de educação cardiovascular, no próximo slide, onde nós apresentamos um questionário internacional de atividade física, apresentamos um questionário sobre a diversidade alimentar e o consumo de ultraprocessado para essas crianças e questionários de estresse e espiritualidade para essas crianças. Mas o programa de educação cardiovascular, ele acontece após um dia de sensibilização que nós construímos, que é o Dia do Coração da Escola, e nesse Dia do Coração da Escola, próximo slide, por gentileza, nós trabalhamos especificamente os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, com os monitores previamente formados por um comitê da criança e do adolescente, que nós construímos ao longo de 17 anos, onde o estilo de vida sedentário, a obesidade, o cigarro eletrônico, outras drogas, a dislipidemia, a hipertensão arterial, diabetes, estresse, são levados de forma educativa e de forma didático-pedagógica ao nosso adolescente, para que a gente possa começar a falar de forma clara numa medicina translacional, levando o que nós temos de ciência de bancada para o meio escolar e, para isso, também trazer a promoção da saúde como os fatores protetores, que seria o comportamento alimentar saudável, o comportamento ativo físico, a saúde emocional, mental e espiritual dessa criança, desse adolescente. Para tanto, nós utilizamos de ferramentas muito bem validadas, entre elas o Guia Alimentar para a População Brasileira, a própria orientação da OMS em relação à atividade física, onde vai contemplar a necessidade das crianças e adolescentes fazerem uma atividade física mínima de 300 minutos de atividade física por semana, e trazemos também a importância de se ter um olhar atento à saúde emocional, seja do ponto de vista de estresse e do ponto de vista de outras demandas em relação ao uso de álcool, também de cigarro e outros tipos de substâncias que possam interferir na saúde desse escolar. E para isso nós conseguimos construir um programa que já chegou a mais de 100 mil estudantes, conseguimos trabalhar e formar 5 mil monitores dentro do programa,
em grandes parcerias, iniciando pelo município de São Caetano do Sul, chegando depois ao estado de São Paulo, através da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ancorado até a presente data pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e que agora, futuramente, estará sendo ancorado pelo Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que a gente possa dar seguimento. Já chegamos em 6 estados brasileiros e estamos trabalhando para que a gente possa, no futuro próximo, desenvolver cada vez mais a nacionalização desse programa, para que a gente tenha construído, nos próximos anos, uma conscientização, uma sensibilização da importância de se promover a saúde desde o início, desde a primeira infância. Muito obrigada. Próximo, por favor. Muito obrigado, professora Carla. Realmente são informações bastante interessantes, né? Eu acho que de toda a apresentação, uma frase que pega muito e que fica muito clara para a gente é que quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente não fala de mudança de estilo de vida, a gente fala em criar um estilo de vida saudável, né? E isso começa na educação, e a educação começa em casa e começa na escola. Então, parabéns pela sua explanação, a gente vai ver aí, de repente, quais são as perguntas, os questionamentos que vão aparecer. Mas essa criança cresce. Essa criança cresce, ela é um adolescente, ela vai crescer, ela vai entrar para outros estágios, para outros momentos da sua vida, vai se tornar um adulto, e um adulto jovem, cheio de energia, cheio de vontade de fazer as coisas, com uma ansiedade muito grande de conquistar o seu espaço na sociedade. Para falar um pouquinho de como cuidar do coração nessa fase do adulto um pouco mais jovem, não aquele adulto já com mais de 50, 60 anos de idade, mas no adulto mais jovem. Então eu convido agora o professor Daniel Branco de Araújo para falar um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Daniel, muito obrigado pelo aceite do convite. Boa noite, Moretti, boa noite, Carla, boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito ao convite. Eu vou fazer aqui se dá certo aqui a nossa... Acho que deu certo. Estão vendo a apresentação? Sim. Muito bom. Bom, eu até vou começar, eu não gosto de fazer isso, mas pedindo um pouquinho de desculpas, porque foi grifado que o público seria de leigos, não são de profissionais de saúde, né? Então, se por um acaso ficar um pouquinho superficial a palestra, depois a gente tira as dúvidas na hora das perguntas e a gente vai conversando um pouquinho aqui com vocês. Bom, eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação, e a gente tem que começar aqui sabendo o que é adulto jovem, né? Então, pelo Ministério da Saúde, quando a gente fala em adulto jovem, é de 20 a 24 anos. Porém, o que eu vou conversar com vocês aqui vai servir para idades um pouquinho mais avançadas do que isso, e claro que depois, numa idade um pouco mais para frente, isso vai mudar. Mas como o Moretti falou, é uma idade onde a gente encontra ali uma energia muito grande, né? E a gente tem que, muitas vezes, entender quais são os riscos dessa população, né? Então, quando a gente pensa no adulto jovem, o que vem mais à cabeça em relação a risco? Então, a gente tem risco ali de gravidez, muitas vezes risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, risco de uso de drogas ilícitas e risco de morte frente à violência, né? Então a gente acaba vendo ali muitos acidentes, isso acaba sendo a principal causa de morte nesse momento. Mas e o de risco futuro, né? A Carla já me ajudou bastante ali falando das crianças, e a gente vai fazer, na verdade, um contínuo, né? Então o que foi falado ali na infância tem que se continuar no adulto jovem. E o risco futuro desse paciente, desse jovem, é a preocupação que nós temos com as doenças cardiovasculares, como foi falado, e que a gente tem que agir numa fase mais precoce, na infância, e continuar com isso depois, durante a vida. E vocês veem que a doença cardiovascular, né, quando a gente fala em doença cardiovascular, tanto infartos quanto acidentes vasculares encefálicos, a gente está aqui falando aí, eu peguei isso aqui hoje, aqui do cardiômetro da SBC, em torno de 180 mil mortes já ocorreram só esse ano, né? Isso aqui foi atualizado agora às 5 da tarde. Então, para vocês terem ideia da importância
que a doença cardiovascular tem e que não vai acontecer, normalmente não acontece nessa idade. E talvez quando essa pessoa for se preocupar, né, quando esse jovem adulto for se preocupar com isso, também talvez seja tarde, né? A gente espere a doença se formar para depois agir. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que a aterosclerose, ela começa ali na infância, como a Carla falou. Muitas vezes a gente tem até estrias já de aterosclerose, de gordura aqui nas artérias, desde o nascimento, às vezes até se a mãe tem uma hipercolesterolemia muito grande, né, muito alta, a criança já pode até nascer com estrias, e isso vai, durante a vida, se acumulando. E se nós deixarmos isso acontecer, quando chegar lá na sua quarta, quinta, sexta década de vida, isso já vai estar formado, e aí nós teremos uma dificuldade maior de tratamento e de prevenção. Então, lembrar, né, que se nós temos ali um fluxo livre, né, como eu preparei essa aula para um público mais leigo, né, lembrando aqui que quando a gente começa a formar aqui a aterosclerose, a gente começa a ter uma dificuldade de se passar, né? Então, se a gente pensar aqui numa escada rolante que tem um fluxo normal, é uma coisa, mas se a gente deixar na vida essas pessoas paradas aqui na frente, esse fluxo vai parando e vai causando as doenças cardiovasculares. E o futuro, se não fizer prevenção, né? O que vai acontecer se eu for deixando a doença acontecer? Quando nós falamos em prevenção, nós temos que lembrar de dos principais malefícios que a gente tem aqui, e o colesterol é um deles. E a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de colesterol, o LDL e o HDL. Outro dia eu ouvi falar que uma forma de você lembrar qual é o bom e o ruim, logo Deus leva, e hoje Deus livra, né? Então, é uma forma de você lembrar aqui quando você não lembra qual que é o bom e qual é o ruim. Então, enquanto você tem ali alguém depositando os lípides aqui nas suas artérias durante a vida toda, você tem alguém tentando ali ajudar, mas se você não contribuir com essa forma de diminuição desses fatores que levam a essa formação de aterosclerose, você vai estar trazendo problema. E aqui a gente vê num exemplo aqui bastante bem claro aqui, de um conceito que a gente fala de prevenção primordial. O que seria isso? A gente tem um conceito de carga aterosclerótica. Então, quando nós nascemos, dependendo do nível de colesterol que nós temos, nós podemos ter uma evolução diferente da aterosclerose durante a vida. Quando nós comparamos, por exemplo, uma pessoa que tem uma hipercolesterolemia familiar, que já nasce com um LDL bastante alto, aqui, em torno de 200, que comparamos com uma pessoa que tem um LDL bem mais baixo, em torno de 80, vocês veem aqui que com 20 anos, essa pessoa vai ter o mesmo risco, quando ela tem 200 de LDL colesterol, comparado a uma pessoa de 60 anos com LDL de 80 durante a vida toda. Ou seja, quanto mais baixo o seu colesterol durante a vida toda, seria melhor. O que nós fazemos hoje? Hoje, muitas vezes, a gente não faz essa prevenção primordial, deixa isso aqui avançar, e na hora que você tem um infarto, você começa a tratar essa doença e começa a mudar seu estilo de vida e tudo mais. Muitas vezes você diminui o risco também fazendo isso, mesmo depois de um infarto, mas nunca vai ser a mesma coisa de você ter mudado seu estilo de vida na infância, na adolescência, na idade adulta jovem, e mantendo isso durante a vida toda. Então, o benefício que você vai ter fazendo isso é muito maior de quando você começa na sua idade mais inicial. Então, como é que a gente pode prevenir, né? Se nós estamos falando aqui do adulto jovem, nós estamos falando que se nós não fizermos prevenção, nós vamos ter uma doença lá no futuro. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cada vez mais a idade média das pessoas está aumentando. Se nós formos lembrar aqui, eu não sei a idade de quem está assistindo, mas com certeza que eu, Moretti, já somos mais vividos, e na nossa infância nós víamos uma pessoa com 50, 60 anos como uma pessoa já idosa. E hoje você vê uma pessoa com 50, 60 anos como uma pessoa totalmente, ainda com uma vida muito grande pela frente. Isso vem cada vez mais aumentando, devido à prevenção, devido a vacinas, devido a antibióticos, à evolução da medicina. Hoje você vê pessoas com 80, 90 anos com uma boa perspectiva de vida, e isso tende a aumentar. Então, se nós não prevenirmos agora, nós vamos ter risco lá na frente.
Então, aqui só para repassar aqui, né, quais são os benefícios de eu fazer essa prevenção. Se eu controlar minha pressão arterial, eu consigo diminuir o risco de infarto em torno de 15% e de AVC em torno de 42%. Como a Carla já falou, a perda de peso e o exercício diminui 25% o risco de você desenvolver diabetes. E por que o diabetes é importante? Porque ele aumenta em torno de 4 vezes a chance de você morrer de doenças cardiovasculares. Então, fazendo uma correção disso, você consegue prevenir a doença cardiovascular. Em relação a parar de fumar, né? Diminuir é uma das principais coisas, né? Quando a gente fala em prevenção, é parar de fumar. Talvez seja uma das piores coisas que você pode fazer na vida, se você não quiser prevenir, é fumar. A gente diminui em 50% praticamente o risco de infarto e 70% o risco de morte quando para de fumar. Diminuir o colesterol, cada 39 miligramas que nós diminuímos do LDL colesterol, nós vamos diminuir 20% a chance de infartar e 10% a chance de morrer. Ou seja, vale a pena fazer essa prevenção o quanto antes. Agora, de que modo a gente pode fazer isso, né? Então, a primeira coisa, a Carla falou bem já sobre o exercício, né? O exercício é extremamente importante em qualquer fase da vida. E o exercício, ele traz bastante benefício, né? Ele vai ajudar o quê? Vai diminuir níveis de colesterol LDL, principalmente de triglicérides. Então, triglicérides aqui são essenciais, aquelas pessoas que têm triglicérides altos, muitas vezes são devidos a uma vida sedentária, alimentação errada, causas secundárias, né, diabetes, etc., e que nós conseguimos, de uma forma muito fácil, né, corrigir o estilo de vida dessa pessoa e melhorar os níveis de triglicéridos. O exercício também pode aumentar o HDL, né, o colesterol bom, ajudando também nessa prevenção. Ele vai diminuir a chance do paciente se tornar diabético. E quando o paciente já é diabético, ele também vai ajudar no controle, fazendo com que o paciente tenha que usar menos medicação, ele possa também se beneficiar. E o principal hoje, né, se a gente for pensar em exercício, é manter a massa muscular, porque isso aqui hoje, quando a gente pensa que nós vamos talvez viver 90, 100 anos, nós temos que preservar a nossa massa muscular. Até hoje não existe medicação que faça com que essa massa volte se você já a perdeu. Então, manter massa muscular hoje é qualidade de vida no futuro. E quando a gente fala isso, a gente está falando no adulto jovem manter essa massa, para que quando ele se tornar um idoso, ele consiga preservar e levantar de uma cadeira. Porque não adianta você viver 100 anos, 110 anos, com uma qualidade de vida totalmente ruim. Então, é extremamente importante o exercício quando a gente fala em qualidade de vida futura. E a Carla também já comentou, né, na adolescência, né, na adolescência, o quanto a gente deve fazer de exercício. E é muito parecido também nos adultos, né? A gente tem que fazer entre 150 a 300 minutos de atividade física. Na criança é um pouco maior, né? A ideia é pelo menos 300, mas aqui a gente no adulto de 150 a 300. Isso equivale mais ou menos a 30 minutos, 5 vezes por semana. Você ainda pode ter 2 dias de folga, se caso, ou você pode fazer 60 minutos, seria até melhor, né? Chegando até 300 minutos. Isso é o recomendado, de leve a moderado, ou seja, você não precisa ser um atleta, você precisa fazer atividade física. Isso é importante. Inclusive, exercícios muito extenuantes, né? Exercícios de competição, são muitas vezes até nem recomendados, né? A gente sabe hoje que talvez um exercício como se faz num triatlon, num Ironman, pode ser tão danoso quanto a pessoa ser sedentária no futuro, né? Inclusive com mortalidade aumentada lá quando essa pessoa atingir uma idade mais avançada. Então a gente precisa tomar cuidado, saber que nós temos que fazer exercícios, é extremamente necessário, mas também não podemos exagerar demais, né? É difícil nós vermos atletas, você vê quantos atletas estão falecendo aí. Semana passada o vôlei foi câncer, mas tem muitos atletas falecendo com doenças cardiovasculares, e que a gente não esperaria isso, né? Nós teríamos ideia de que todo o exercício seria bom. Não, quando a gente exagera também, ele acaba não sendo perfeito. E o principal, né, além do exercício, é a alimentação. Carla falou um pouquinho, e eu acho que nós temos talvez até nutricionistas, que eu fiquei sabendo hoje que tem nutricionista na plateia, então
Me desculpem aqui se eu fizer uma apresentação um pouquinho mais superficial, mas o que a gente sabe? Né? Que a alimentação, na maioria das pessoas não come uma dieta diversificada, equilibrada e saudável. A Carla mostrou bastante ali nas crianças, nos adolescentes, e também a gente sabe que no adulto jovem isso não é muito diferente. As pessoas consomem mais alimentos ricos em calorias, gorduras, açúcares livres, sal, e muitas vezes não comem frutas, vegetais e fibras necessárias. Então, muitas vezes a desculpa, né, da falta de tempo, muitas vezes a desculpa que é caro, você fazer uma dieta saudável, que é, na minha opinião, completamente errado, né? Dá para você até gastar menos se você comer de forma saudável, é só saber o que fazer, mas a gente não vê isso acontecendo. Eu trabalho num hospital público, no Instituto Dante Pazanese, e se você sair aqui na frente do hospital, o que você vai ver é coxinha sendo vendida, pastel, e a maioria dos pacientes, inclusive, infartados ali, comendo aquela alimentação, ou um salgadinho com a criança, etc. Então, isso seria uma coisa, o ideal seria a gente conseguir mudar um pouquinho. Então, a gente tem que lembrar que caloria e gasto calórico também é importante, né? Então, quando a gente fala em obesidade, Carla também falou bastante em obesidade, e isso é importante em qualquer fase da vida, a quantidade de comida que a gente deve ingerir é proporcional ao gasto calórico, né? Então, se eu sou um atleta, se eu sou uma pessoa que trabalha com atividade física, né, eu carrego peso, descarrego caminhão, eu posso comer um pouco mais, porque eu vou ter um gasto calórico maior. Mas já uma pessoa sedentária, ela não pode comer a mesma quantidade daquele que faz uma atividade física vigorosa ou que trabalha com uma atividade de maior gasto calórico, porque ela vai engordar. Então a gente tem que lembrar, quando a gente olha um rótulo de um alimento, e nós vemos lá um bombom com 300 calorias, se você for ver quantos de atividade física você tem que fazer para queimar aquelas 300 calorias, até desanima, né? Você fica uma hora na esteira, gasta 400 calorias e come um bombom em 450. Então você engordou muitas vezes. Por isso que é tão duro manter o peso, né? Mas é uma conta, né? Não deixa de ser uma conta. Claro que tem uma diferença de cada um, né? Aqueles que absorvem mais, aqueles que têm um metabolismo diferente um pouquinho, mas de todo jeito, se está subindo o peso, é porque está comendo mais do que deveria, né? Então, qual é a solução, né? Será que a gente poderia mudar um pouco essa alimentação? Aqui um exemplo que eu peguei aqui, que eu achei interessante, né? Trocar o pão pelo tomate aqui, né? No hambúrguer, isso seria um pouco mais saudável, mas são trocas que muitas vezes nutricionistas fazem, né? Que podem ajudar bastante, porque a ideia, quando a gente fala em mudança de estilo de vida, não é trazer um transtorno, e sim uma adequação. Isso é importante para que você possa ter sua vida social, para que você possa comer o que você gosta, sem um grande problema. Então, quais são as recomendações, né? Então, quando a gente fala em recomendação alimentar, lembrar que a gente tem que incluir mais frutas, verduras e legumes, nozes, cereais integrais, milho, aveia, trigo, arroz integral são indicados. As frutas também, né? A gente tem aí, claro que você vai ter muitas vezes alguma contraindicação, às vezes num paciente diabético, etc., o tipo de fruta, mas incluir as frutas na alimentação, evitar muito carboidrato, como batata doce, batata, mandioca e outros tubérculos que a gente tem que evitar, que são mais calóricos também, e a gente pode mudar isso por outros tipos de alimento. E uma coisa que nós vemos que existe um consumo bastante alto, né, além do açúcar e o sal, né, talvez é o que mais a gente no nosso país aqui, açúcar é bastante colocado, né, nos alimentos, nos doces e muitas vezes pães, etc., e a gente acaba comendo um pouco mais. Então, o ideal é que você coma menos de 5% das calorias totais, isso nutricionista, né, obviamente, se vocês estão aí, vocês podem calcular isso de forma melhor, mas uma média aí de 6 colheres de chá de açúcar, isso para o dia todo, né, a gente tem que pensar em tudo que você come, que já tem ali, muitas vezes na alimentação, seria o indicado. E eu gostaria sempre de lembrar que açúcar não é só no açúcar, né? Às vezes o pessoal hoje tem uma ideia, né? O açúcar demerara, o açúcar mascavo, o mel, né? O mel a gente vê muito no hospital público, o pessoal achando que mel não é açúcar, né? Então, o diabético, muitas vezes, ele fala, não como açúcar, mas ele come mel. E açúcar do mesmo jeito. Então, não importa qual seja o açúcar,
ele vai trazer problema. E outra coisa também que nós temos na sociedade um conceito bem errado é o do suco de fruta. E o suco de fruta ele é saudável. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e orientar bastante também em relação a isso, pois um suco de laranja, né, se a gente pode usar ali umas 4 laranjas, a gente tem as mesmas calorias de um refrigerante, de um copo de cerveja muitas vezes, e a gente está usando essas 5 frutas que a gente usa, estamos colocando 4 de uma vez, além do que a gente está eliminando as fibras no sentido de absorção mais lenta do açúcar. Então, você comer uma fruta é uma coisa, fazer um suco de fruta é completamente diferente, a gente precisa orientar nossos pacientes em relação a isso, e isso aqui eu canso de ver todos os dias, seja em qualquer classe social, as pessoas não sabem o quanto o suco de fruta não deve ser utilizado, principalmente aqueles que são doces, né? Já o suco de uva, suco de laranja, assim por diante. Por outro lado, a gente tem as gorduras boas que podem prevenir, então as gorduras não saturadas, né, que são as gorduras mono e poliinsaturadas, que estão presentes ali nos peixes, no abacate, nas nozes, nos azeites, né, no girassol, nos óleos de soja, canola e azeite, claro, em quantidades diferentes em cada um desses óleos, mas que podem ser colocados pela nutricionista ali e calculados de uma forma correta. As gorduras não saturadas, elas vão diminuir o colesterol ruim, o LDL colesterol. Normalmente elas não mexem muito no HDL, então elas também têm que ser introduzidas, e é uma forma muitas vezes, de proteínas, a gente utilizar proteínas com menos gordura, e é uma forma bastante importante. Aqui, às vezes, já é um pouco mais caro para a gente conseguir fazer, mas existem formas mais baratas também de se colocar. E as gorduras chamadas ruins, né, as gorduras saturadas e as gorduras trans. Então, as gorduras saturadas, que são encontradas em carnes, manteiga, óleo de palma, óleo de coco, as nutricionistas, algumas aí podem me recriminar, mas óleo de coco não deve ser prescrito. A gordura saturada, ela aumenta o HDL, né, que é o colesterol bom, mas ela aumenta o colesterol ruim também, o LDL colesterol. Então, a gente precisa tomar cuidado em não colocar uma quantidade muito grande de gordura saturada. A gente fala aqui na prevenção primária, naquelas pacientes que não tiveram infarto e nada, e no máximo 10% de gordura saturada. Já aqueles pacientes que tiveram infarto, etc., o recomendado seria abaixo de 7%. Ou seja, elas são importantes, elas têm que estar presentes, mas em uma quantidade menor. E as gorduras trans, essas deveriam ser eliminadas, né, se a gente pudesse, são muitas vezes, elas estão presentes nos alimentos industriais, né, que foram industrializados. Então, ou seja, os salgadinhos, até bolacha de água e sal tem gordura trans muitas vezes. Por quê? Porque a gordura trans, ela acaba deixando o alimento crocante e ele conserva muitas vezes esse alimento de uma forma por mais tempo. Então, a indústria usa muito a gordura trans, que seria a gordura vegetal hidrogenada, principal, talvez, representante aí da indústria, e que foi descoberto depois de um tempo, a gente não sabia, né, mas a gordura trans é 3 vezes mais heterogênica que a gordura saturada. Então, quando a gente antigamente falava para o paciente, coma margarina, né, depois descobrimos que ela era cheia de gordura trans, isso traz um problema aí para nós. Hoje, as margarinas, né, dependendo de qual for, né, você tem a transesterificação, que retira as gorduras trans dessas margarinas, que podem até ser prescritas, algumas delas, mas muitas estão também fazendo uma mistura de parte vegetal e também de creme de leite, né, junto. Então você tem gordura saturada também, apesar de tirar a gordura trans, então talvez não seja a melhor, mas também a nutricionista poderia ajudar bastante nisso. E esse cálculo calórico, né, de menos 10%, etc., é um cálculo que tem que ser realizado realmente por quem é especializado. Mas é importante nós sabermos os tipos de alimentos para evitar. Se a gente conseguir evitar isso, a gente já está fazendo uma prevenção futura aí, desde a infância. E começa, esse hábito começa na infância, tem que ser mantido no adulto jovem e depois continuado numa idade mais avançada. E o sal, né, que a gente fala muito, né, o Brasil, ele come em torno de quase 3 vezes, em média, o que é recomendado em sódio, né? Então, quando a gente fala em quantidade, a gente vai falar aqui em menos de 5 gramas de sal por dia, que é o equivalente a uma colher de chá por dia. E, obviamente, o sal tem que ser iodado.
E um cuidado que a gente tem que ter é que todo sal é sal, né? Todo sal tem sódio, independente de ser do Himalaia ou do Chile ou de onde for, né? Ou se for água do mar, que você tomou ali, tem sódio. E a composição não muda e não vai ser diferente a quantidade que você pode comer, independente do tipo. E o que a gente tem que evitar e muitas vezes orientar a população é em relação aos alimentos que são ricos em sódio. Você pega, por exemplo, o molho de soja, ele é extremamente rico em sódio. Quando a gente vai no restaurante japonês e coloca ali uma quantidade num pratinho ali de molho de soja, a gente tem uma colher de molho de soja, ela tem mais ou menos metade do sódio que você pode comer em um dia inteiro. Então, e ali muitas vezes você põe 3, 4 colheres ali e sai morrendo de sede do restaurante, né? Você chega em casa querendo tomar água, porque você comeu uma sobrecarga de sódio enorme. Então, cuidado também com essa quantidade de sódio, que é importante para o tratamento da hipertensão e que vai levar a uma melhora futura também, quando a gente fala na prevenção cardiovascular. E muitas vezes a gente vai ter também que, mesmo na idade adulto jovem, usar medicações, né? Nós temos situações onde os problemas são genéticos, muitas vezes, um hipertenso, numa idade já mais jovem, ele pode ser hipertenso, muitas vezes a genética a gente não consegue controlar, e mesmo ele mudando o estilo de vida e tirando sódio, tirando gordura, etc., diminuindo o peso, ele não consegue controlar essa hipertensão. Ele vai precisar usar medicamentos e o médico vai saber se isso é necessário ou não. Então, isso a gente não precisa ter, vamos dizer assim, medo de medicamentos. Medicamentos estão aí para tratar. Colesterol é a mesma coisa. Nós temos casos de hipercolesterolemia familiar, como eu mostrei para vocês, aqueles pacientes que nascem com 200 de LDL, mas não só 200, mas tem pacientes com 400, 700, 800 de LDL. Como nós temos um exemplo do Dante Pazanese, que nós tratamos já desde os 4 anos, uma criança que chegou para a gente com 4 anos com 800 de LDL, com tração de carótida já com espessamento carotídeo. Isso nessa idade a gente começou a tratar com medicamento com 4 anos, hoje ele está com 21 anos, passou essa semana aqui no ambulatório, é uma hipercolesterolemia grave, foi feita uma angiotomografia, ele tem lesões de 20% nas coronárias, etc., mas era um paciente que morreria aí com 15, 16 anos de infarto. Então, ou seja, a prevenção que nós fizemos para ele desde os 4 anos até os 21 parece ter funcionado até agora. Isso é importante. Então, aqui eu só deixei algumas mensagens para terminar. Então, caso seu médico verifique que a mudança de estilo de vida não foi suficiente para controlar a pressão, colesterol, diabetes e outras doenças, ele vai lhe prescrever medicações para auxiliar. Essas medicações provavelmente serão de uso contínuo e deverão ser utilizadas para o resto da vida. A gente brinca aqui que até a missa de 7º dia. Não pare medicações por orientação do seu vizinho ou amigo em vídeo de internet, que isso é uma forma de, muitas vezes, que a gente vê de desinformação, e a gente briga muito contra a desinformação na internet. Hoje é um problema sério para a gente conseguir fazer prevenção. E o médico é o único que poderá recomendar a suspensão dos medicamentos. Então, um cuidado aí em relação a isso. Pessoal, muito obrigado. Acho que era isso que eu tinha para falar. E se tiver Obrigado, Daniel. Ótimo, excelente apresentação a sua. Bem esclarecedora, e eu acho que um dos aspectos mais importantes aí da sua apresentação é lembrar da questão da prevenção primária, né? Ou seja, o indivíduo ainda não teve a principal manifestação da doença, mas ele precisa já tratar alguns fatores de risco, né? Que são as coisas mais importantes aí que a gente tem que lembrar. E aí eu queria aproveitar algumas das pessoas aqui que estão participando do nosso encontro e perguntar para a doutora Carla. Carla, me diz uma coisa, quando é que um pediatra tem que começar a se preocupar com o coração dessa criança? Existe algum sinal, alguma coisa que faça parte da avaliação do pediatra ou da mãe, com que ele tem que começar a se preocupar com essa questão de problemas de coração? Perfeito. Ou é tentativa em erro? Você faz com todo mundo e até acertar? Muito boa a sua pergunta, Miguel, porque assim, quando nós falamos em pediatria, nós temos que dividir, né, a neonatologia
os 28 dias do nascimento dessa criança, e antes disso, essa criança tem uma história intraútero, então o bom planejamento do nascimento dessa criança, o acompanhamento pré-natal é fundamental, uma vez que a gente precisa sempre entender que uma boa gestação, ela vai dar um suporte para ser gerado um filho com mais saúde, na maioria das vezes. Nós não podemos esquecer a importância de se avaliar as doenças cardiológicas congênitas, né? A cardiopatia congênita, que pode uma criança nascer. Então, esse pediatra, já na sala de parto, ele vai auscultar essa criança, vai avaliar essa criança, vai ter esse acompanhamento. O pediatra, uma vez visto que a criança nasceu saudável, sem nenhuma alteração estrutural do ponto de vista do sistema cardiovascular, ele vai orientar, e aqui entra a primeira intervenção da pediatria em relação às doenças cardiovasculares, o aleitamento materno. A criança que tem o aleitamento materno, pelo menos nos 6 meses, somente o aleitamento materno, já é comprovado que diminui a chance de obesidade, que melhora a imunidade, que melhora os parâmetros lipídicos e glicêmicos dessa criança. Então, isso é muito importante, que essa mãe tenha essa orientação do pediatra. Quando nós falamos em avaliação do ponto de vista de risco cardiovascular, toda a criança que tem história familiar, por exemplo, da hipercolesterolemia familiar, que é colesterol e triglicéridos elevados dentro de uma mesma família, essa criança já tem que ter o seu nível lipídico, avaliação do perfil lipídico muito precocemente, até antes dos 3 anos de idade. Então, isso é muito importante que seja visto. A hipertensão arterial na criança, que muitas vezes pode ser secundária a uma alteração, ela tem que ser avaliada durante a avaliação do pediatra. Quando o pediatra detecta a hipertensão na criança, é diferente de se dar o diagnóstico numa única medida de pressão arterial ou 2 numa única consulta. Existe dentro das diretrizes de pediatria que essa criança tem que ser avaliada por 3 vezes, pelo menos com 3 medidas em cada avaliação, e de preferência que esse avaliador seja o mesmo médico que faz a medida da pressão ou a equipe multiprofissional. Então, finalizando a tua pergunta e finalizando a minha resposta, é muito importante que crianças sejam avaliadas ao longo da vida, uma vez que elas têm alguma doença já familiar, alguma alteração vista pelo pediatra, que esse pediatra possa encaminhar para o cardiologista. E também, dentro da ebiatria, que é crianças acima de 11 anos de idade, que são os nossos adolescentes, ebiatria é bom lembrar, né, Miguel, para quem não conhece, porque ebiatria é uma área da pediatria que se especializa em estudar o adolescente. E esse nome vem em origem, né, em homenagem à deusa da juventude, a deusa Hebe. Então, é ebiatria. Então, o adolescente ele vai passar por alterações hormonais também que precisam ser avaliadas. Então, quando não se tem nenhuma alteração, quando é que é o primeiro momento que a gente faz? As diretrizes ainda dizem que com 10 anos de idade, todo adolescente tem que ter um perfil lipídico, uma avaliação de pressão arterial, avaliação glicêmica também. Legal, muito bom, Flávia, muito bom, Carlinha. No sentido de que realmente alertar pediatras, famílias e todos aqueles que envolvidos no atendimento à saúde, na prestação da saúde, estejam atentos de que, assim, eu não tenho que me preocupar com doença do coração só depois dos 40. Por falar nisso, Daniel, as pessoas têm se preocupado muito com a doença antes, né? Então, assim, eu quero ser saudável, então eu vou fazer exercício, eu vou fazer academia, eu vou malhar. E aí tem uma pergunta muito interessante que chegou aqui para a gente, que é o seguinte: como é que fica essa coisa de uso de outros medicamentos para aumentar a massa muscular, para aumentar a força, para aumentar de tamanho? Como é que fica essa coisa dessa a mistura de outros medicamentos e outras condutas nessa fase da vida em relação ao coração? Perfeito, Moretti. Muito boa essa pergunta realmente, porque hoje é uma febre, né? A gente não vê hoje um adulto, ou seja, quem vá na academia, que não queira usar um suplemento, né? Então,
Eu acho que existe uma super prescrição de suplementos e até de hormônios, muitas vezes, desnecessários, né? Porque o que a gente sabe é que, muitas vezes, quando você prescreve um hormônio no qual ele não é necessário para o organismo, né? Então, vamos dar um exemplo que é bem comum, a testosterona, por exemplo. Uma coisa é você ter um déficit de testosterona verdadeiro por doença, e outra coisa é você querer fazer com que haja um aumento de testosterona além do normal. E a gente sabe hoje que tem risco isso. Tem risco de trombose, tem risco da coagulação. Eu tenho um paciente que, eu vou dar um exemplo aqui meu, que eu vi, né? Um paciente de 39 anos, que faz crossfit, dono de academia de crossfit, e que estava com uma testosterona de 4.000, porque ele começou a usar até por indicação mesmo, anos antes, indicado pelo urologista, tudo correto, só que ele começou a aplicar cada vez mais, e ele estava com 4.000 de testosterona e infartou. Infartou na academia, fazendo exercício. Por sorte, ele percebeu e rapidamente foi para o hospital, conseguiu fazer sua angioplastia ali, tinha artéria fechada e tudo mais, mas você vê a complicação que é, muitas vezes, a prescrição de um hormônio de forma errada, ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado. Alguns suplementos podem ser utilizados, agora, tudo que vai além do seu corpo, então, se você quer uma performance melhor, você não é um atleta de elite, que tem um acompanhamento médico, que as pessoas usam o exemplo do atleta de elite para usar na academia de final de semana. Isso não adianta. Não adianta usar creatina e ficar na televisão, né? Ou você precisa ter um acompanhamento para isso, de pessoas sérias, que não têm interesses financeiros só nisso. E se você estiver passando do seu limite de forma não natural, então vamos dizer, eu não conseguia fazer 50 agachamentos, agora quando eu tomo tal substância eu consigo. Talvez você não tivesse tendo que fazer 50 agachamentos porque você está forçando sua articulação. Então, talvez esse conceito que a gente tem que ter de que nem todo mundo precisa ser super-homem, ninguém precisa virar Schwarzenegger, porque não é essa a intenção. E que se você se dedicar e fizer a coisa direito, você chega lá, um pouco mais devagar, mas chega. Então, com uma alimentação saudável, com uma alimentação correta, com uma informação nutricional correta, muitas vezes você vai conseguir chegar sem precisar dessas medicações que podem aumentar o seu risco com o passar do tempo. Não sei se foi essa a pergunta que você fez. Não, foi perfeito, perfeito. Né? Não tem a menor dúvida, é exatamente isso que a gente viu, né? A gente tem aqui uma outra observação, tá? Com relação à questão de alterações psicoemocionais, alterações emocionais, trazendo problemas e riscos né? Então, isso envolve aí uma série de outras questões também, né? A gente pode ter essas alterações na infância, pode ter essas alterações na adolescência, a gente pode ter essas alterações na fase do adulto mais jovem, mas sim, sempre as alterações psicoemocionais podem acabar, sim, interferindo nessa questão da ocorrência, do desencadeamento das doenças cardiovasculares, principalmente nas manifestações da aterosclerose. Mas seria bom, porque a gente tem assunto aqui para ficar conversando e discutindo durante muito e muito, muito tempo, né? Mas a gente, em algum momento, tem que finalizar essa nossa discussão. E para finalizar essa nossa discussão, eu vou querer começar primeiro agradecendo à professora Carla, ao professor Daniel, o aceite pelo convite, por estar aqui participando dessa discussão com a gente, e vou passar a palavra para a Flávia Goldfinger, que é uma das diretoras da UC Brasil, para finalizar esse nosso encontro, a quem a gente deve agradecer essa oportunidade por estar aqui com vocês hoje, podendo discutir sobre esse assunto. Flávia. Obrigada, doutor Moretti, obrigada pela excelente coordenação aí do evento. Gostaria de pedir desculpa novamente para vocês que estarão assistindo por todo o contexto que nós tivemos aí no início, mas eu acho que o webinar foi excelente, as duas palestras foram maravilhosas, excelentes. Doutor Daniel, eu sou nutricionista e eu falo que não se pode comer óleo de coco. Tem um monte de gente que vem, mas óleo de coco é saudável. Não, óleo de coco não é saudável. Sei que tem nutricionistas que falam um monte de
de coisa que não deveriam falar por aí, mas realmente óleo de coco não é para ser consumido. Então, gostaria de agradecer novamente a participação de vocês, a presença de vocês aqui, agradecer a todos que estão aqui conosco. Desculpem o atraso que aconteceu e espero todos também no próximo webinar, no dia 25 de junho, que falaremos sobre adultos e idosos, a continuação desse webinar. Obrigada a todos e ótima noite. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.